Olá, tudo bem? Estamos gravando uma série de vídeo a respeito do bloqueio mental. Entendemos que o bloqueio mental é uma das questões que mais trava o ser humano na face da Terra para que ele possa desenvolver e verdadeiramente saber usar o potencial que ele tem. Entendemos que a maioria desses bloqueios eles acontecem na infância, pois do 0 aos 7 anos de idade o ser humano ele tem o cérebro quase totalmente aberto às informações. É como se fosse uma esponja, né? Ele vai absorvendo todo tipo de informação. E infelizmente nós entendemos que a maioria da população, principalmente a população brasileira, é regida por um sistema de crenças, né? E essas crenças vai limitando as pessoas de progredir. E isso vai se formando uma verdadeira prisão, né, para a pessoa dentro dela própria. Porque o bloqueio mental nada mais é do que literalmente uma prisão. Uma prisão dentro de si próprio, onde a pessoa não consegue se libertar sozinha. Mas volto a lembrar, volto a dizer que eu já tenho falado em alguns vídeos anteriores, né? Nós, seres humanos, somos responsáveis, principalmente nós adultos, somos responsáveis por manifestar a nossa própria realidade. É nós que manifestamos. Todavia, sempre eu vou dizer, sempre vou lembrar a respeito da questão que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós temos um poder, é, olha, um poder que não possa se medir em quantitativo de força, de poder de evolução, mas porém Deus colocou no ser humano algo que somente o ser humano tem, que é o livre-arbítrio, é o poder de escolha. Existem alguns entraves, alguns bloqueios que tenho que tomar a escolha para que eu possa desbloquear isso. Caso contrário, eu não vou desbloquear. E esses bloqueios mentais, ele trava, paralisa o ser humano de tal forma que ele não consegue desenvolver seu potencial criativo, seu potencial de visão de longo alcance. E nós entendemos e lemos algumas pesquisas que alguns especialistas, principalmente voltados ao desenvolvimento humano, eles acreditam que o complexo de inferioridade é outra coisa que bloqueia seres humanos. A pessoa começa a se sentir inferior a tudo. Ela não consegue se enxergar adequada ou capaz de realizar algo. Para ela tudo não pode. Eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, não fui criado para isso, a minha capacidade não diz que eu posso fazer. Vai criando essa mentalidade e nada mais é do que alimentando já aquele programinha que está pré-instalado no teu subconsciente, dizendo que você é um ser limitado. Todavia, nós entendemos que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, nós somos seres ilimitados em algumas coisas. Nós não temos a mesma capacidade do nosso Criador para criar certas coisas, porém, tudo que está ao alcance aqui na Terra, nós podemos fazer sim, porque Deus já criou tudo. Tudo já foi criado por Ele e para Ele. E nós somos filhos deles, nós temos que aproveitar toda essa riqueza que tem. E por que não aproveitamos? Porque fomos paralisados. Infelizmente, estamos bloqueados. Lembra que tudo é energia. Nós somos energia. Agora, se você, se nós andarmos com pessoas de frequência baixa, logo nós vamos ficar para baixo também. A tendência do ser humano começar a pensar como a maioria. Talvez você já ouviu falar daquela historinha andar no caminho dos ratos. É ruim falar isso. Claro que é. É difícil falar isso para um ser humano, mas a maioria, infelizmente, anda no caminho dos ratos. Faz a mesma coisa todo dia, entra ano e sai ano, e fazendo as mesmas coisas. Não consegue mudar.
Porque muitas das vezes ela não quer mudar. Por isso, volto a dizer, o livre-arbítrio é o poder de escolha. É você que escolhe querer mudar. Quando eu tomo a decisão de querer mudar algo, eu mudo. Porque eu tenho capacidade para isso. Eu fui criado para isso. Eu fui colocado na Terra para evoluir. Talvez, né, você precisa sair da zona de conforto. Talvez nós precisamos mudar a nossa rotina. Lembra que o povo lá de baixo, ele não quer ver você bem. Lá embaixo só há lobos vorazes. Lobos cruéis, querendo te destruir, querendo te arrancar a pele, querendo te tirar o máximo que você tem, para que você fique sempre refém, sempre à mercê do sistema. Talvez seja melhor você dar uma saída do meio dessa alcateia. Senão você vai ser devorado. Infelizmente, a mente divina, consciência divina, o Todo-Poderoso, que nada mais é do que Deus, ele quer nos libertar. Ele ajuda-nos a libertar dessa prisão. Porém, nós temos que tomar a decisão de querer. Se nós não quisermos, ele não faz nada, porque ele respeita. Deus é um Deus que respeita a posição do ser humano. Por mais que seja ele que criou o ser humano, mas ele respeita. Ele não quer interferir na vida do ser humano. Ele colocou o ser humano aqui na Terra para administrar a Terra, para cuidar da Terra, para fazer com que a Terra fosse produtiva, com que a Terra fosse evolutiva. E tem um versículo bíblico que é interessante, que eu vou achar ele aqui. Eu acho que eu tenho no meu computador aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. O quanto Deus quer ajudar nós. Mateus, deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 11, verso 28. Pense num versículo tremendo. Veja o que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, ou aprendam comigo, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a recomendação de Cristo. Não podemos ficar presos em um sistema, não podemos ficar presos em uma crença que vai nos colocando sempre para baixo. Porque o nosso sentido de evolução é para cima. É para o poder de Deus. Durante os dias da semana em que tudo o que queremos é descansar e se desligar das coisas, nossa alma muitas vezes se sente cansada, se sente fadigada, se sente entristecida, se sente abatida, se sente amargurada, e tudo o que você imagina de coisas ruins vem para a alma, porque é a alma que faz o corpo cansar. Porque esse corpo ele comporta essa alma. A alma ela não tem um corpo. O corpo é que tem uma alma. A alma precisa desse corpo. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler, ele é um verdadeiro conforto para a nossa alma. Ele é um verdadeiro bálsamo para a nossa alma, que alivia essa fadiga, alivia essa canseira, alivia essa tristeza, essa dor que pode tomar analgésico, pode tomar antibiótico, que não vai sair. Mas como eu sempre brinco, se você tomar um chazinho da raiz de Jessé, meu filho, aí tranquilo, aí você vai ser liberto, aí você não vai sentir essa dor na alma mais. Porque Cristo te libertando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus é o sumo criador de todas as coisas, nós não podemos negar isso. De tudo que Ele promete, eu descanso para a nossa alma. É o descanso para o eu interior. Quando eu me encontro com o meu eu interior, eu sinto alívio, eu sinto que eu estou descansando em Deus, porque é o próprio Deus dentro de mim. E Deus não se fadiga. Não,
Deus é o Todo-Poderoso e quando nós estamos ligados a Ele, nós adquirimos essa força, nós adquirimos esse poder. Nós estamos sofrendo porque não conhecemos quem somos nós e muito menos quem é Deus. Não sei quantas vezes já falei isso, mas volto a repetir porque eu preciso repetir isso. Enquanto nós não conhecermos quem somos nós nunca conheceremos quem é Deus. Vivemos em um mundo que existe vários tipos de ensinamento, vários tipos de dogmas e costumes, doutrinas do homem que para nada serve a não ser para travar o ser humano. Nós precisamos ler os sagrados escritos, o livro sagrado, para que nós possamos entender e compreender qual é a real vontade de Deus para conosco. E a vontade de Deus para conosco é que todos nós estejamos bem e que todos nós caminhamos para o bem. A nossa esperança é de um dia melhor, a nossa esperança deve ser de coisas boas, não aquela pregação, não aquela mensagem, não aquela filosofia de que temos que sofrer aqui na terra. Isso é mentira. O ser humano foi colocado na terra para produzir, como eu já falei. Ele foi colocado para dominar, administrar essa terra, para que ele possa viver bem e ter o melhor dessa terra. Se nós não estamos tendo, se você não está tendo o melhor dessa terra, não está o erro em Deus, não está o erro na terra, o erro está em você, está em mim. Eu preciso crescer, você precisa crescer, eu preciso evoluir, você precisa evoluir, para conhecermos quem é Deus. Porque o desejo de Deus é que todos vá bem. Jesus falou assim, ó, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Infelizmente existem pregadores por aí que pregam o contrário, que o ser humano tem que viver uma vida sofrida aqui na terra. Muitos deles só ficam pregando o céu, mas nós ainda não estamos vivendo no céu. Nós estamos vivendo na terra. O céu é após a morte, o céu após o arrebatamento da igreja, para quem crê. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que procurar viver bem aqui, ter esperança de que um dia nós alcançaremos o tão almejado descanso, sim, com certeza. Mas para isso nós temos que estar nos preparando, buscando cada vez mais, nos aperfeiçoando, para que nós possamos ter o melhor. Isso aqui, chamado planeta Terra, foi feito para nós seres humanos, para nós vivermos bem aqui. Os discípulos, quando indagaram Jesus, falando assim da seguinte maneira, não me lembro onde está o texto, sei que é em Mateus. Tá? Senhor, nós que largamos tudo, largamos família, largamos emprego, largamos isso, largamos aquilo, para servir a Ti, o que ganharemos com isso? Jesus disse a seguinte resposta para eles, vocês que deixaram pai, mãe, emprego, isso, vocês vão ter 100 vezes mais aqui na terra e por fim a vida eterna. Agora os pregadores do porrete, os pregadores do Deus carrasco, os pregadores do Deus rancoroso, os pregadores do Deus justiceiro, que diz que o ser humano tem que sofrer aqui na terra, não entender o princípio bíblico ainda. Não entenderam que nós fomos feitos imagem e semelhança do Criador e fomos colocados para dominar a terra e não sermos dominados. E que nós possamos crescer, que nós possamos evoluir, que nós possamos ter a certeza de que nós somos administradores desta terra, somos governadores. Enquanto nós não entendemos que somos governadores, fomos colocados para ser governadores nessa terra, nós seremos governados pela minoria. Não estou pregando aqui rebeldia, não estou pregando aqui retaliação a ninguém, estou pregando aqui o sentido que o ser humano ele tem que evoluir, o ser humano tem que crescer, e é só crescendo que ele começa a aparecer com o seu verdadeiro potencial que Deus deu.
E que você tome consciência, que nós possamos tomar consciência que nós somos representantes de Deus aqui na terra. E se somos representantes de Deus aqui na terra, temos que ter algumas qualidades, algumas qualificativas que Deus tem. Deus não quer ser representado por seres medíocres. Vamos evoluir a nossa mente, vamos entender os princípios bíblicos para crescimento do todo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.